Danielle, uma garotinha de 7 anos de idade, desapareceu misteriosamente de sua cama enquanto dormia. O que era para ser uma noite tranquila transformou-se em um pesadelo terrível para sua família. O desaparecimento de Danielle desencadeou uma busca frenética pela verdade, enquanto a comunidade local ficou paralisada pelo choque e pelo medo. I can't believe that it's happened this close to home. O que realmente aconteceu com Danielle? Quem foi o responsável pelo seu desaparecimento? Neste cenário de suspense e mistério, adentramos numa história que irá capturar a nossa atenção e nos fazer questionar os segredos mais sombrios que se podem esconder por trás de sorrisos aparentemente inocentes. Felizmente, o verdadeiro responsável pelo desaparecimento de Danielle foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Filha de Brenda e de Damon Van Dam, Danielle Nicole Van Dam nasceu em 22 de setembro de 1994, no Texas, e cresceu na cidade de San Diego, no estado da Califórnia. Danielle tinha 2 irmãos, Derek, que era 3 anos mais velho, e Dylan, que era 1 ano mais novo. Danielle era uma menina amorosa e afetuosa, sempre pronta para abraçar e fazer novos amigos. Sua personalidade extrovertida fazia com que ela se destacasse entre os seus amigos e familiares. Como estudante, Danielle era dedicada e curiosa e fazia parte do grupo de escoteiras, sendo extrovertida o suficiente para bater de porta em porta e vender cookies por toda a vizinhança. Danielle era uma criança bastante independente e confiante. Ela tinha aulas de dança, de piano e os seus pais a descrevem como sendo uma garota de personalidade forte, porém muito amorosa e obediente. A família Van Dam era parte integrante da comunidade de San Diego, sendo vizinhos amigáveis e ativos na região. Danielle desfrutava de uma infância cheia de brincadeiras ao ar livre com seus irmãos e interações com os seus colegas e amigos mais próximos. A família Van Dam vivia em uma casa com 4 quartos, sendo um deles o quarto do casal e outros 3, um para cada filho, Dylan, Derek e Danielle. Na casa também vivia um animal de estimação, uma linda cadela da raça Weimaraner chamada Layla. Layla era muito inteligente, dócil e uma ótima companhia para as crianças. A família Van Dam parecia ter realizado o sonho americano. Damon era engenheiro e trabalhava em uma multinacional em San Diego, chamada Qualcomm. Devido ao seu trabalho estável e bem remunerado, a sua esposa Brenda não tinha necessidade de trabalhar fora, e o casal decidiu que ela ficaria em casa a cuidar dos 3 filhos. O dia 1º de fevereiro de 2002 foi uma sexta-feira. Nessa noite, uma amiga de Brenda passou em sua casa e as duas saíram para encontrar uma outra amiga em um bar local. No bar, Brenda e suas amigas se divertiram e o ambiente era amigável. Brenda chegou até mesmo a encontrar um de seus vizinhos, que ela tinha conhecido há poucos dias enquanto ela estava acompanhando Danielle na venda de cookies porta a porta pelo bairro. Enquanto Brenda estava no bar, as 3 crianças ficaram em casa aos cuidados de Damon, que naquela noite esteve a maior parte do tempo com as crianças na sala. Ele e os meninos ficaram na sala de televisão jogando videogame, enquanto Danielle preferiu ficar numa salinha ao lado pintando desenhos e escrevendo no seu diário. Por volta das 10h30 da noite,
Damon foi para o andar de cima, onde ficavam os quartos, e ele colocou as crianças para dormir. Danielle foi carinhosamente aconchegada em sua cama branca, no seu quarto todo rosa e lilás. Os meninos também foram colocados em seus respectivos quartos e Damon foi para o quarto do casal. Por volta das 2 da manhã, Damon acordou ao ouvir sussurros vindos do andar de baixo. Ele desceu as escadas assustado e quando chegou à sala de TV, encontrou Brenda com 2 de suas amigas e 2 amigos do sexo masculino. Eles então começaram a conversar e tudo corria bem. Até que Damon viu que uma das luzes do painel das luzes do alarme estava piscando. E aquela luz em específico correspondia à porta da garagem. E o fato dela estar piscando significava que a porta estava aberta. Damon então foi até a garagem para ver o que se passava, mas ele não notou nada fora do comum, além do fato da porta estar aberta. Ele então fechou-a, acreditando que esta tinha ficado aberta por acidente, e voltou para a sala onde estavam Brenda e os seus 4 convidados. Os 6 então comeram fatias de pizza, beberam umas cervejas e também fumaram marihuana. Após esse tempo de convívio, os convidados foram embora e Damon e Brenda subiram para o quarto do casal, sem passar pelos quartos das crianças. Antes de amanhecer, ainda durante a madrugada, Damon acordou mais uma vez com os latidos de Layla, que parecia impaciente. Ele então desceu para ver o que se passava e encontrou Layla aflita, como se quisesse lhe dizer alguma coisa. Damon viu que, mais uma vez, uma das luzes do painel de luzes do alarme estava piscando. E ao olhar para o lado, ele viu que uma porta de correr que dava acesso ao jardim estava aberta. Damon concluiu que um dos convidados tinha deixado a porta aberta enquanto eles estavam a comer, beber e fumar. Então ele simplesmente fechou a porta e voltou para a cama, sem dar importância aos sinais de alerta de Layla. E mais uma vez, sem passar pelos quartos das crianças. Damon achava que não havia nada com o que se preocupar, pois os seus filhos estavam em suas camas dormindo e aquela, para todos os efeitos, era uma vizinhança muito segura. A manhã seguinte, dia 2 de fevereiro, um sábado, começou normalmente para a família Van Damme, com Damon, Brenda, Derek e Dylan na cozinha, prontos para tomar o café da manhã. A família, sempre que possível, fazia as refeições com todos os membros à volta da mesa, razão pela qual Brenda subiu até o quarto de Danielle para acordá-la e levá-la para baixo. Brenda subiu as escadas e, ao chegar ao quarto de Danielle, ela ficou estática. Danielle não estava em sua cama. Brenda deu um grito, o que fez com que Damon fosse ao seu encontro. O casal e os meninos procuraram Danielle por toda a casa, cogitando a possibilidade dela ter se escondido, apesar de não ser do perfil de Danielle fazer esse tipo de brincadeira. Após verificarem todos os cômodos e armários da casa e seguros de que Danielle jamais sairia de casa sozinha sem avisar ninguém, os Van Damme tiveram a certeza que algo muito grave tinha acontecido com Danielle. E às 9h39 daquela manhã, Brenda ligou para a polícia para informar sobre o desaparecimento de Danielle. Ao receber a chamada, os policiais foram imediatamente para a casa dos Van Damme e começaram a procurar por evidências forenses. Mas eles não encontraram nada, nem mesmo no quarto de Danielle. Danielle era uma menina muito independente, mas ela estava sempre sob a supervisão de seus pais, até mesmo quando ela saía pela vizinhança para vender os cookies das escoteiras. E apesar daquele ser um bairro de classe alta e muito seguro, todos tinham a certeza que ela não tinha desaparecido por conta própria. O desaparecimento de Danielle chocou a comunidade. I can't believe that it's happened this close to home.
e rapidamente tornou-se um caso de grande repercussão midiática. Damon e Brenda se pronunciaram publicamente, implorando pelo retorno de Danielle. A polícia começou a investigar intensivamente, em busca de evidências forenses que pudessem auxiliar na resolução do caso. A busca por Danielle foi realizada inicialmente na vizinhança e nos canyons dos arredores, mas não foi encontrado nenhum sinal de Danielle. Quanto à vizinhança, os policiais fizeram uma busca minuciosa e das cerca de 200 casas visitadas por eles não foram atendidos em apenas uma delas. Esta casa pertencia a um homem chamado David, e os seus vizinhos disseram que naquela manhã ele tinha saído. Eles completaram dizendo que David também tinha um trailer e que o trailer não estava em sua casa. E além disso, David estava incontactável. Com essas informações, o nome de David foi colocado na lista de pessoas de interesse. Enquanto isso, a imprensa norte-americana não falava em outra coisa a não ser o desaparecimento de Danielle. Na sede por qualquer tipo de informação relacionada ao caso, os repórteres investigaram toda a vida de Damon e Brenda. E a opinião pública passou a julgar o comportamento do casal, que foi acusado de ter um relacionamento aberto, participar de troca de casais e consumir substâncias ilícitas. Os Van Damme, que estavam emocionalmente abalados com o desaparecimento de Danielle, ainda tiveram que lidar com toda essa pressão midiática. Alguns dias depois, os detetives conseguiram encontrar David em sua casa, momento no qual eles tiveram uma conversa com ele. Conversa em tom de interrogatório. David Westerfield era um homem de 49 anos, divorciado, sem histórico criminal e pai de 2 filhos, um rapaz e uma garota, que já estavam na faculdade. David era engenheiro e trabalhava por conta própria. Ele era bem-sucedido financeiramente e tinha várias patentes de materiais hospitalares. Durante a conversa com os investigadores, David mostrou-se muito tranquilo e aparentemente não havia razões para suspeitar que ele tivesse algum tipo de envolvimento no desaparecimento de Danielle. Mas algo chamou a atenção dos policiais. O relato de David acerca do fim de semana no qual Danielle desapareceu pareceu um tanto quanto sem sentido. David disse que na manhã de sábado ele saiu no seu trailer e foi para outra parte da cidade. Ele disse ter saído de casa às 9h50 da manhã, 11 minutos após Brenda ter feito a ligação para a polícia. Quanto aos detalhes do seu fim de semana, David disse que passeou pelo deserto e pela praia de Silver Strand. De fato, o depoimento de David pareceu um tanto quanto suspeito, mas os fatos narrados por ele acerca dos horários e dos locais onde ele esteve foram todos posteriormente confirmados por testemunhas, registros de torre de celular, recibos de abastecimento e recibos de compras efetuadas com cartão de crédito. Não havia razões concretas para suspeitar de David, mas os investigadores tinham ali um feeling de que algo não estava bem. E não foi por nada do que David disse, mas sim pela forma como ele narrou os fatos. David deu inúmeros detalhes acerca do seu fim de semana, dizendo que saiu para ir ao deserto, mas depois viu que tinha esquecido a carteira. Ele então decidiu ir à praia e ficar lá por 2 noites, pois ele já tinha feito o pagamento do estacionamento antecipadamente. Mas aí ficou muito frio e ele decidiu voltar para casa buscar a sua carteira e depois seguiu rumo ao deserto. Ele completou dizendo que na manhã seguinte, no domingo, dia 13 de fevereiro de 2002, o seu veículo ficou preso na areia e ele teve que chamar um guincho para sair dali. Então, imagine que você está sendo entrevistado no âmbito do desaparecimento e possível assassinato de uma garotinha e começa então a falar sobre assuntos satélites, como o fato de ter esquecido a sua carteira e sobre o fato de estar muito frio.
Enfim, David parecia muito bem intencionado, dando detalhes acerca do seu paradeiro. Entretanto, curiosamente, ele não mencionou o fato de que na segunda-feira, nas primeiras horas da manhã, ele foi a uma lavanderia, onde deixou para lavar um conjunto de lençóis e fronhas e a jaqueta que ele tinha usado no fim de semana. Ele também se esqueceu de mencionar que ao voltar da lavanderia, ele parou seu carro na frente de sua casa, não o trailer, um carro que ele usava no dia a dia, e o lavou minuciosamente por dentro e por fora. Fato este que tinha sido presenciado pelos seus vizinhos. Neste momento, os investigadores trabalhavam com a teoria de que David tinha usado seu Toyota para transportar Danielle até o seu trailer, que estava no deserto em algum local muito isolado. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê. David então foi mantido sob vigilância policial. E no dia 5 de fevereiro, o seu trailer e o seu carro foram apreendidos para serem periciados. No dia 7 de fevereiro, foi emitido um mandado de busca para os seus pertences pessoais, incluindo a jaqueta que ele levou à lavanderia. David, ao sentir o cerco se fechando, deixou de falar com os investigadores e imediatamente contratou um advogado. David devia ter um carinho muito especial pela sua jaqueta para mandá-la ser lavada em vez de deitá-la fora ou então queimá-la. Na jaqueta, que tinha sido apreendida como evidência, foram identificadas 2 manchas que não saíram do tecido mesmo após lavagem profissional. Após serem analisadas, essas manchas foram positivamente identificadas como sendo sangue. Através desse material biológico, foi possível extrair DNA e obter um perfil genético. O perfil obtido através dessa amostra criminal foi comparado ao perfil genético obtido através do processamento de itens pessoais de Danielle, como as suas escovas de dente e de cabelo. Dentro de poucos dias, o relatório acerca dessa comparação de perfis genéticos foi emitido, e este indicava que houve correspondência entre os perfis da amostra criminal e o perfil de Danielle Van Damme. Graças à genética forense, foi possível afirmar com um grande grau de certeza que o sangue encontrado na jaqueta de David vinha de Danielle. Os investigadores disseram aos pais de Danielle que a quantidade de sangue encontrada era muito pequena e podia ter sido originada de um pequeno ferimento ou um sangramento de nariz, mas os Van Damme sabiam que aquele era um mau sinal. Especialmente devido a uma situação que tinha acontecido há poucos dias, mais especificamente no dia 30 de janeiro de 2002. Os fatos que eu vou narrar agora vão fazer com que todas as peças se encaixem nos seus respectivos lugares e nos servem como um alerta de que não devemos contar a estranhos fatos acerca da nossa vida pessoal. Pois bem, na semana anterior ao desaparecimento de Danielle, ela, acompanhada de sua mãe, saiu pela vizinhança para vender os cookies das escoteiras de porta em porta. As 2 foram até a casa de um vizinho que elas não conheciam. Elas tocaram a campainha, o vizinho convidou-as a entrar e apresentou-se como sendo David Westerfield. David mencionou o fato de já ter visto Brenda há poucos dias num bar local. Brenda disse que aquele era um dos seus lugares favoritos e completou dizendo que iria estar lá na próxima sexta-feira com as suas amigas e disse que Damon ia ficar com as crianças. E o vizinho mencionado anteriormente, que estava no barzinho na noite do desaparecimento de Danielle e que chegou a trocar algumas palavras com Brenda, era David. Ele esteve no bar até cerca de meia-noite e a seguir desapareceu. Mais evidências apontaram para a culpabilidade de David quando amostras de sangue foram encontradas no carpete de seu trailer. Através dessas amostras, foi possível extrair DNA e obter um perfil genético. E o perfil genético obtido correspondia ao de Danielle. Além disso, no computador de David foi encontrado material infantil. Os investigadores notaram que,
Da janela do banheiro da suíte de David, era possível ver perfeitamente o quintal dos Van Damme, onde Danielle estava sempre a brincar com seus irmãos. E a tela desta janela estava dobrada, como se alguém tivesse se apoiado nela. No quarto onde ficava esse banheiro, em uma das gavetas de um criado mudo, binóculos foram encontrados. Na casa de David, foi encontrada uma lista de compras e o primeiro item da lista era água sanitária. Na garagem de David, em uma lata de lixo, a polícia encontrou água sanitária e fios de cabelo de Danielle. Muito provavelmente, assim que David percebeu que ele era um suspeito, ele tentou eliminar os vestígios biológicos de Danielle, de sua casa e de seu trailer. No dia 22 de fevereiro de 2002, a prisão preventiva de David foi decretada, sendo ele o principal suspeito do desaparecimento de Danielle. Os Van Damme estavam vivendo um pesadelo. Tudo o que eles queriam era encontrar Danielle bem e com vida. Durante os dias seguintes, familiares, amigos e voluntários fizeram uma busca no deserto, mas nada foi encontrado. Muito provavelmente, David teve vários dias para planejar cada um de seus movimentos. Ao falar com Brenda e saber que ela estaria fora na noite de sexta-feira, ele decidiu que ia deixar o seu trailer no deserto, pegar Danielle no meio da noite, colocá-la em seu Toyota e levá-la até o trailer. Portanto, era provável que ele a tinha deixado no deserto e seria praticamente impossível encontrá-la, razão pela qual os advogados de acusação falaram com os pais de Danielle que já não aguentavam mais tanto sofrimento e tudo o que eles queriam era tê-la de volta, com ou sem vida. Ficou então decidido que eles iam fazer um acordo com David para que ele revelasse onde tinha deixado Danielle. Em troca da informação acerca da localização de Danielle, David receberia, caso fosse condenado, como pena máxima, uma pena de prisão perpétua em vez da pena capital. Os advogados da acusação estavam a caminho da prisão para falar com David e com os seus advogados de defesa, e minutos antes deles lá chegarem, eles receberam um telefonema. Danielle tinha sido encontrada. No dia 27 de fevereiro de 2002, 25 dias após o desaparecimento de Danielle, um grupo de buscas, contando com a ajuda de cães farejadores de cadáveres, encontrou um pequeno corpo já em estado avançado de decomposição. O corpo estava em uma zona arborizada à margem de uma rodovia localizada a sudoeste de San Diego. Do cadáver, foi possível recuperar alguns objetos que posteriormente foram positivamente identificados como pertencendo a Danielle, incluindo os brincos de Mickey Mouse e o colar que ela sempre usava. O promotor distrital responsável pelo caso disse em entrevista que o fato do corpo de Danielle ter sido encontrado no meio do deserto foi uma das coisas mais extraordinárias que ele já viu em toda a sua carreira, pois foi como encontrar uma agulha num palheiro. Damon e Brenda, ao receberem a notícia que Danielle tinha sido encontrada, não falaram com a imprensa, mas eles foram ter pessoalmente com os voluntários que participaram na busca por Danielle para agradecê-los por toda a ajuda. E Brenda disse uma frase que eu, Jennifer Fadoni, levo sempre comigo, que é: o bem sempre vence o mal. O corpo de Danielle foi submetido a uma análise pós-mortem. Entretanto, devido ao estado de decomposição avançada, não foi possível determinar a causa de sua morte, nem se ela tinha sido agredida sexualmente. Os Van Damme disseram que não queriam imaginar os momentos de terror que Danielle viveu nas mãos de David. Eles apenas esperam que o que quer que tenha acontecido
tenha sido rápido. Mas no fundo, eles sabiam que as coisas não tinham acontecido dessa forma, visto que David teve Danielle sob o seu poder durante todo o fim de semana, se desfazendo de seu corpo apenas na segunda-feira pela manhã. O julgamento de David Westerfield começou no dia 4 de junho de 2002. Infelizmente, os seus advogados de defesa conseguiram fazer com que os relatos que David deu durante o seu interrogatório não fossem apresentados ao júri, alegando que o interrogatório não tinha sido conduzido de forma adequada, pois durante as 9 horas nas quais David esteve a falar com os investigadores, ele não teve os seus pedidos atendidos. Ele tinha solicitado para ir ao banheiro, comer, dormir, tomar banho e falar com seus advogados. E nenhum desses pedidos foi atendido. Como resultado, os 2 investigadores que interrogaram David não puderam testemunhar. Neste caso, pode parecer injusto, visto que eles estavam a lidar com um homem desprezível e que, do ponto de vista de muitas pessoas, não devia ter os seus pedidos atendidos. Entretanto, é de extrema importância que todas as pessoas envolvidas na investigação e em todo o processo criminal mantenham a sua ética profissional, independentemente da situação. Um exemplo que justifica essa necessidade pode ser visto no primeiro capítulo aqui dessa nossa série Infâncias Roubadas, onde o acusado não teve o tratamento adequado, pois os policiais tinham a certeza da sua culpabilidade. Entretanto, posteriormente ficou comprovado que ele era inocente. Caso você não tenha assistido a esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Voltando ao caso Danielle Van Damme, além das evidências de DNA obtidas através da genética forense, outras evidências forenses também foram apresentadas durante o julgamento, incluindo pelos morfologicamente semelhantes aos pelos de Layla, que foram encontrados na cama de David, cabelos microscopicamente semelhantes aos cabelos de Danielle, encontrados nos lençóis de David e em peças de roupa que estavam na sua lavanderia, e fibras idênticas que foram encontradas na casa de David e no corpo de Danielle. A impressão palmar de Danielle foi encontrada em um armário acima da cama do trailer de David. A defesa sugeriu que Danielle tinha entrado secretamente no trailer antes de seu desaparecimento, mas os promotores alegaram que David a manteve lá depois de sequestrá-la. Uma testemunha que ajudou a tirar o trailer de David, que ficou preso na areia do deserto, disse que teve a impressão que ouviu David falar com alguém dentro do veículo, mas o réu disse à polícia que ele fez a viagem sozinho. Mais uma evidência mostrada pela acusação foi uma fibra acrílica cor de laranja encontrada presa no colar de Danielle. Essa fibra era microscopicamente semelhante a fibras encontradas na lavanderia e na roupa de cama de David. Algumas das imagens encontradas no computador de David foram exibidas durante o julgamento, deixando todos os presentes em choque e levando um dos jurados a chorar compulsivamente. O vídeo que nós vamos ver a seguir foi exibido em tribunal como evidência. No vídeo, algumas pessoas estavam andando de quadriciclo no meio do deserto e gravando esse passeio, até que num certo momento eles passaram por um trailer, que posteriormente foi identificado como sendo o trailer de David Westerfield.
das amigas de Brenda disse que na noite do desaparecimento de Danielle, ela, por engano, deixou a porta da garagem da casa dos Van Damme aberta antes dela e Brenda irem para o bar. Acredita-se que David entrou na casa dos Van Damme através dessa porta da garagem logo após Brenda e sua amiga terem saído e ficou escondido no interior da casa até Damon e Brenda irem dormir. Neste momento, David entrou no quarto de Danielle, retirou-a de sua cama e saiu através da porta de correr que dava acesso ao jardim. Os advogados de defesa de David estavam decididos a fazer o que fosse preciso para evitar a sua condenação, ou pelo menos atenuar a sua pena. E para tal, eles denegriram a imagem da polícia, do filho de David e também da família da vítima. Eles começaram alegando que a polícia não estava a fazer bem o seu trabalho e que estava apenas interessada em encerrar o caso, concentrando-se em apenas um suspeito, David. Quanto ao conteúdo infantil e ilegal que foi encontrado no computador de David, os seus advogados de defesa alegaram que o seu filho de 18 anos era quem tinha feito o download daquele material. Devido a essa acusação, o filho de David teve que ir a tribunal dar o seu depoimento. E ele negou que tenha usado o computador de seu pai, quanto mais para baixar esse tipo de conteúdo. Os advogados de defesa de David também tentaram denigrir a imagem dos Van Damme, afirmando que eles tinham um relacionamento aberto, faziam troca de casal e frequentemente usavam substâncias entorpecentes. Com esses argumentos, eles não queriam apenas denigrir a imagem do casal, mas também sugerir que, devido ao estilo de vida de Damon e Brenda, era possível que um outro homem tivesse estado no quarto de Danielle naquela noite e a sequestrado. Os Van Damme alegaram que, independentemente do estilo de vida que eles pudessem ter, eles não eram pais irresponsáveis e nunca tinham permitido que um estranho entrasse em sua casa. O julgamento se desenrolou por 2 meses e o veredito foi anunciado no dia 21 de agosto de 2002. Após ouvir os argumentos da defesa e da acusação, o júri deliberou e voltou com o veredito. David Westerfield foi considerado culpado das acusações de posse de pornografia infantil, sequestro e assassinato em 1º grau. Mas a história horripilante da vida de David não para por aqui. Após o veredito, iniciou-se a etapa na qual a pena de David seria decidida. E durante essa etapa, uma de suas sobrinhas deu um depoimento aterrorizante. Ela, que em 2002 estava com 19 anos, disse que, quando ela tinha 7 anos de idade, ela e os seus pais dormiram uma noite na casa de David. Ela estava dormindo no quarto da filha de David, quando foi acordada no meio da noite, com o seu tio colocando o dedo na sua boca. Ela, assustada, mordeu o dedo de David com toda a sua força, conseguiu escapar dali e desceu as escadas correndo. Ela então contou à sua mãe o que tinha acontecido, e quando esta confrontou David, ele disse que apenas tinha entrado no quarto para ver se as garotinhas estavam bem e foi arrumar os lençóis da cama de sua sobrinha, e que, portanto, tudo não passava de um mal-entendido. O depoimento dessa sobrinha foi levado em consideração e a fase de decisão da pena de David foi concluída no dia 16 de setembro de 2002, quando o júri decidiu que David deveria morrer, tendo sido condenado à pena capital. Os Van Damme acreditam que a pena capital foi uma pena justa, mas para eles o mais importante é que David
jamais terá a oportunidade de tocar em outra criança. Eles vivem com a culpa por, naquela noite, não terem verificado se as crianças estavam bem em suas camas, nem se as portas estavam todas bem trancadas. Os amigos e familiares dos Mandem afirmam que eles são pais amorosos e responsáveis e que não devem ser culpabilizados pelo fato de um predador ter lhes invadido a casa e levado Daniele de sua cama. Os restos cadavéricos de Daniele foram cremados e as suas cinzas foram postas ao lado das cinzas de seu avô. Este caso é muito semelhante ao caso Riley Fox, uma garotinha de 3 anos que também foi levada de dentro de sua casa enquanto dormia. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Na rodovia interestadual número 8, localizada no estado da Califórnia, foi criado um memorial em homenagem a Daniele. Localizado em um parque tranquilo e sereno, o memorial é um lugar de reflexão e lembrança. Um jardim cuidadosamente projetado oferece um refúgio para aqueles que desejam prestar suas homenagens e lembrar a vida de Daniele. Flores coloridas, árvores altas e um pequeno lago criam uma atmosfera de paz e serenidade. Uma estátua em bronze de Daniele, retratando-a sorridente e cheia de vida, é o ponto central do memorial. A estátua capta sua essência vibrante e inocente, servindo como um lembrete de que sua memória vive eternamente naqueles que a amavam. O caso Daniele Van Damme chamou a atenção do mundo para a importância da genética forense na resolução de crimes. Essa abordagem científica forneceu evidências sólidas que ajudaram a desvendar o mistério acerca do desaparecimento de Daniele e a garantir a justiça para sua família. Infelizmente, a vida da pequena Daniele foi interrompida de maneira trágica. No entanto, mesmo na escuridão da tragédia, a sua luz continua a brilhar. Que sua memória seja uma fonte de inspiração para todos nós e um lembrete de que devemos valorizar e proteger aqueles que amamos. Na data na qual Daniele completaria 21 anos, a sua mãe e um de seus irmãos deram uma entrevista. A sua mãe completou dizendo que Daniele, como era muito amorosa, gentil e caridosa, que nós façamos, em nome de Daniele, um ato de bondade aleatório para honrar a sua memória. Atualmente, David está com 66 anos, permanece encarcerado e ainda não há data marcada para sua execução. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos episódios dessa nossa série Infâncias Roubadas. Para você que chegou até aqui no fim do vídeo, eu deixo o meu muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.